Nossa aula de teologia, estamos vendo aqui que a gente sabe tanto sobre Deus, fala com tanta firmeza, com tanta convicção sobre Deus, mas quando a gente vai para uma aula de teologia, o que a gente descobre? O mesmo que Jó. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza, e reconheço que as palavras humanas não passam de vaidade. Salomão, o grande mágico do Antigo Testamento, né, o grande mestre do ocultismo, ele dizia, né, vaidade, tudo vaidade, tá? Muito estudo, muito conhecimento, muito cansaço e muito enfado, vaidade das vaidades. O fim é teme a Deus, né? Teme a Deus. É um desestímulo para estudar? Não, é um cuidado que a gente vai ter. Um cuidado, porque vamos pensar nesse que eu acabei de falar, a grandeza de Deus. Deus não tem teto. Não tem como Deus olhar para cima, não tem como. Isso é antropomorfismo. Deus olhar para cima, não pode, não tem como. Não há Deus acima dele, não há teto para ele. E da mesma forma não tem como Deus olhar para baixo, porque não tem nada abaixo dele. É um nada absoluto, quer dizer, é Deus olhando para baixo, quer dizer, é Deus olhando para Deus. Tá? Não tem como Deus virar para o lado direito. Olha o desespero. Deus não precisa fazer isso, ó. Direita, esquerda, Deus não precisa fazer isso, ó, virar para trás. Isso é impossível, porque Deus não tem trás, Deus não tem frente, Deus não tem lado direito, Deus não tem lado esquerdo, Deus não tem teto, Deus não tem chão. Isso é imensurabilidade. Então, se você pensar, todo o cosmos, todo o universo que existe está ocupado pela presença de Deus, atributo de onipresença. Todo o cosmos, todo o universo está ocupado pela presença de Deus. E não só o universo, a eternidade toda está ocupada pela presença de Deus, a eternidade toda. E vamos supor que tem um limite para a eternidade. Aí a gente tem um problema, porque eternidade significa não tem começo e fim. Você não vai conseguir chegar, aqui é o ponto A da eternidade, aqui é o ponto Z. Não tem. Bom, é um rio que vem do infinito e vai para o infinito, você não sabe. Você pode andar 1000 eternidades, eu estou exagerando, e você não chega do ponto A para o ponto B da eternidade. Você não chega, porque não tem. Só que supondo que houvesse, Deus ainda está para fora da eternidade. Para fora. Deus está nele mesmo. Nele mesmo, tá bom? Agora vocês entenderam. Por que Deus é imensurável? Deus é imensurável porque Deus está no mundo, fora do mundo e além do mundo, nele mesmo. Isso nos leva ao Salmo 139 de novo. Para onde me fugirei da tua face? Se eu for ao Sheol, lá o Senhor está, para ser a minha cama. Se eu subir ao extremo dos céus, o Senhor está lá para tirar o meu sono. Para onde me irei do teu espírito? É a certeza de que ninguém foge, porque Deus não precisa nem viajar. Ah, mas aí eu vi que Jonas ele pegou e fugiu de diante da face do Senhor. Antropomorfismo. Tem como fugir da face do Senhor. Honestidade. Pelo atributo da honestidade, quer dizer que é impossível que Deus seja falso. Ele é honesto. O que é honestidade? Honestidade é fidelidade no contrato. Isso é honestidade. Você é honesto com você. Sabe? Vou ser direto. Vamos montar um contrato aqui. Eu sendo eu, você sendo você. No meio termo a gente vai colocar um contrato e eu vou cumprir a minha parte, você cumpre a sua parte. Honestidade no contrato. Não tem letras miúdas. Tá bem? Você não precisa desconfiar de Deus. É preto no branco. Agora, se você entende o preto no branco, mas senhor, estava preocupado com o senhor. Né? Peraí, deixa eu dar tua bola aí, porque senão já está aí. Não foi eu que comi. Então, foi eu que comi. Essa é a voz do Wilson. Quer dizer, a honestidade é esse atributo de Deus em que Deus não pode negar a si mesmo. Não pode negar a si mesmo. Aí você vai confiando no caráter de Deus e confiando na palavra de Deus. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus afirma que é a palavra dele, ele só pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus porque ele é verdadeiro, ele é honesto.
Do contrário, ele seria o mais desonesto de todos. Se Deus se torna desonesto, aí ele é o diabo, ele não é Deus. Ou Deus é aquele que inspirou as Escrituras, e as Escrituras é a palavra de Deus, conforme as Escrituras dizem, e aí você pode confiar no livro, ou então foi o diabo que inspirou a Bíblia. E o que tem aqui é satânico. Você está com um Deus falso, um Deus demoníaco. Viu por que a gente tem que estudar teologia? Isso vai aumentar a sua confiança na palavra de Deus. Vai aumentar. Quando eu digo o seguinte, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Eu estou dizendo que Deus é desonesto. Por que ele é desonesto? Porque ele que afirma que esta palavra é dele. Ele que afirma. Em todos os livros ele afirma, assim diz o Senhor, está escrito. Não é isso que a gente lê? Assim diz o Senhor, falou o Senhor a Abraão, falou o Senhor a Isaac, falou o Senhor a Jacó, falou o Senhor a José, falou o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Davi. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem diz isso para mim? A Bíblia. Eu só sei disso por causa da Bíblia. É a minha lógica. Por isso que não tem filosofia que arranca isso do meu coração, não tem teologia que arranca isso do meu coração. Vocês que estão estudando teologia têm que saber que existe um movimento chamado liberalismo teológico que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus em algumas passagens, outras não. Quando você fala, tá bom, mas qual que é a parte que Deus falou e qual que é a parte que ele não é Deus? Aí lá vem o pessoal transformar a Bíblia numa coxa de retalho. Essa Bíblia aqui, presta ela aí. Essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Bom? Isso aqui é uma edição crítica, tá bom? Crítica. Você pega aqui a introdução ao Pentateuco. Foi feita por críticos, tá bem? Na introdução ao Pentateuco, eles vão dizer o seguinte: o Pentateuco é uma coxa de retalhos. São diversas fontes que foram utilizadas, fonte sacerdotal, fonte javista, fonte deuteronomista, tá bem? Diversas fontes. E um editor foi lá e montou o texto. Essa aqui é a função da Bíblia de Jerusalém, porque ela é uma Bíblia de teólogos, para teólogos. Ela não é uma Bíblia devocional. A Bíblia de tradução ecumênica também é assim, tá bom? Ela também faz isso. Muitas versões aí de Bíblias são assim, Bíblias de estudo crítico. Então o que acontece? A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é uma montagem editada pelos homens. É isso que uma linha teológica vai ensinar para você. Bom, eu gostaria de seguir essa linha. Vai chegar um momento em que você não crê mais, tá bom? A Jó é uma novela, Jonas é uma novela, Amós ou Oséias é uma parábola, não é daquele jeito, e por aí vai. Bom, quer ser teólogo, vai estudar teologia, tem que tomar esses pequenos cuidados aí de que tipo de teólogo você vai sair lá no final com o diploma na mão. Mais crente, menos crente, crente biblicista, não biblicista, tá bom? Vai ter tudo isso aí. Você vai tropeçar, tem que tropeçar para poder levantar. Ó, atributo de invisibilidade. Deus não pode ser visto. Isso aqui arrebenta com a gente, porque eu não vejo a hora de chegar no céu e ver Deus. Prazer em conhecê-lo, nunca me verás. Ele falou isso diretamente para Moisés. Homem algum verá a minha face e continuará vivo. Me verá pelas costas. Vou te colocar na fenda e você vai me ver pelas costas quando eu estiver lá na frente. Olha o que Deus faz. Coloca Moisés na fenda da rocha, coloca a mão, vai estender na mão dele como se fosse um homem elástico. Quando ele tira as mãos, Deus, ele só vê as costas de Deus. Antropomorfismo. É uma visão. Moisés está tendo uma revelação. Deus é invisível, você não vai chegar no céu e não vai ver a cara de Deus. Se é branco, preto, se o olho dele é puxado, se o cabelo dele é encaracolado, não tem, ele é invisível. Mas então, como vai ser? Isso mesmo, vai ver Jesus. Mas só Jesus? Só Jesus. Ninguém mais não, e o Espírito Santo também, não vai ver o Espírito Santo. Fiquei triste agora, mas quem vê a mim, vê o Pai. Ou não crês tu que eu estou do Pai, o Pai está em mim? Verá Jesus. Jesus. Isso é bom, né? Só Jesus é só Jesus. Bom, né? É o atributo da invisibilidade.
Quem disse isso foi só o apóstolo Paulo, tá bem? Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. A carta aos Colossenses. Atributo de justiça. Deus não pode fazer injustiça, por isso tudo que Deus faz é justo. Tudo que Deus faz é justo. Mas ele condenou o diabo, é justo. Ele salvou o diabo, é justo. Não, você exagerou, pois é. Perdoou a pecadora que merecia pedrada na orelha, é justo. É justo. Né? Curou um cego, é justo. Não curou todos os cegos, é justo. Morreu na cruz, é justo. Ressuscitou ao terceiro dia, é justo também. Subiu aos céus, está invisível, é justo. Falou através de uma... é justo. Não falou, é justo também. Ele é justo naquilo que faz e naquilo que ele não faz. Deus não pode fazer injustiça. Se Deus fez, é porque é justo. Essa aí é a ideia da justiça, tá bom? Porque Deus é maior do que a justiça. Se Deus não fizer isso, ele não é Deus. Não, se ele não fizer isso, ele é Deus, por não fazer. E se ele fizer isso, ele é Deus, por fazer. Então ele tem liberdade, aí vem o atributo da liberdade, para decidir o que ele quer ser, fazer, falar ou não fazer. Quando voltar e quando não voltar. Ah, Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? Não vos compete saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Nem eu sei. Estão me perguntando um negócio que eu não sei. Ah, daquele dia, hora. Não sei. Mas nem o filho do homem, nem o filho do homem. E os anjos? Não, os anjos também não. Quem sabe? O Pai. Ah, mas agora ele assumiu a destra da divindade e agora ele sabe. É uma especulação teológica. Teologicamente você pode especular. Biblicamente o assunto está fechado. Jesus não sabe. Bem? Mansidão. Deus é manso. É o que a gente chama de longanimidade. Mansidão. Deus tem mansidão suficiente para você nunca tirar ele do sério. Mas é nunca vezes nunca. Ninguém consegue provocar a ira de Deus. Eu vou provocar Deus até ele. Não adianta, não tem como. Está para além de todo alcance. Deus não pode ser provocado, a ira. Ah, mas o apóstolo Paulo fala, não provoqueis Deus a zelo. Tá, mas você chegou a que ponto para provocar Deus a zelo? Ao máximo não, Deus mesmo se provocou. Tá bem? É o próprio Deus que sabe o limite aonde que ele vai fazer a disciplina ou não. Deus é o próprio limite de si mesmo. Olha lá. Naturalidade. Deus não precisa se disfarçar. Deus é naturalmente ele mesmo. Não precisa de disfarces, não precisa de melindres. Bom? E ordinariedade. O que é ordinariedade? Deus é ordeiro. Está bagunçado? Qual que é o natural de Deus? Colocar em ordem. Esse é o natural de Deus. Não é o natural de Deus pegar aquilo que está em ordem e bagunçar. Não é o natural. O que é o natural de Deus? É pegar o que está desarrumado e arrumar, colocar em ordem. Se está sendo desarrumado é porque não estava em ordem. Não é essa a lógica? Não, mas a minha vida estava tão boa, estava tão andando bem normal, agora está tudo uma bagunça. É porque não estava normal. Então, é a história da faxina, né? Para ficar limpo tem que levantar os móveis. Então, quando você chega na casa e está acontecendo uma faxina, parece que passou um vendaval. É faxina. Mas Deus é ordeiro, Deus está colocando em ordem. Bom, essas são algumas palavras para a gente começar a falar de teologia. Na semana que vem a gente aprofunda mais esse assunto, permitindo o eterno, né? Tanto é que os judeus não o chamam de Deus, né? Ou chamam ele de o eterno, o Hashem, né? O eterno. Evitam falar Deus, porque eu ensinei na aula passada aqui, Deus é uma palavra derivada, né, de outros idiomas. Chamar de Deus, eles escrevem Deus sem ele, fica Deus. Legal, né? Vamos lá.